muito bem-vindos de volta ao canal. Se ainda não me conhecem, são novos no canal, eu sou a Lili do Wood Lily e hoje venho falar sobre 3 novidades de mistério que eu li. Eu adoro livros de mistério, recentemente li 3 novidades e decidi que preciso de desabafar estas experiências que eu tive com estes livros porque foram experiências realmente muito diferentes entre eles e algumas muito surpreendentes, por isso vamos a isso. O primeiro livro que eu trago hoje é A Espera Silenciosa, da autora Liz Nugent. Eu no ano passado li outro livro da autora e simplesmente adorei. Foi A Estranha, Sally Diamond. Eu simplesmente adorei este livro, também há vídeo no canal sobre ele caso queiram espreitar. Estava muito expectante e entusiasmada para ler este e foi uma desilusão gigantesca. Neste livro nós vamos acompanhar uma família que está bastante bem até em termos financeiros, até que acontece uma tragédia. Há uma pessoa, uma mulher que é Annie, que é assassinada e isto vai fazer com que toda esta família seja despedaçada de alguma forma pelo envolvimento da família e este assassinato. A Lydia, que é a esposa, e o Lawrence, que é o filho adolescente, têm uma relação que nós percebemos logo que é uma relação um bocado estranha desde o início do livro. E nós vamos acompanhar os diferentes pontos de vista das diferentes personagens, seja o Lawrence, que é o filho adolescente desta família, seja esta mãe, seja a irmã de vítima, da Annie. Apesar de ter um início bastante promissor, o livro para mim foi uma grande desilusão porque lhe faltou alguma força durante toda a leitura, faltou-lhe um suspense contínuo, a progressão da história é arrastada e eu dei por mim ao longo de todo o livro a pensar, porque é que eu ainda estou a ler isto? Outra coisa que também não ajuda é que eu não senti absolutamente nada por nenhuma das personagens. Acho que a autora exagerou neste livro, todas as personagens parecem quase caricaturadas, até as suas motivações, até aquilo que elas efetivamente fazem. Eu não sei se senti que eram coisas assim tão credíveis quanto isso. Também não senti que dava para, de alguma forma, as conhecer em profundidade. Apesar de nós percebermos algumas coisas, não senti realmente verdade por trás destas personagens. Sinto que antecipei os desenvolvimentos da história. Foi tudo realmente muito previsível. E apesar do final do livro me ter surpreendido no sentido de me ter causado algum impacto emocional, não acho que tenha sido o suficiente para salvar o resto do livro. E foi uma grande desilusão. Não é que seja uma leitura terrível, não é que seja um livro pessimamente mal escrito. Simplesmente eu não consegui conectar-me. E como eu tinha algumas expectativas por ter gostado muito do outro livro da Liz Nugent, para mim foi uma grande desilusão. Acho que é um livro interessante para quem gosta de personagens completamente avariadas da cabeça, para quem gosta de ler sobre mommy issues, vai-se deliciar com este livro, mas para mim não foi o suficiente. O segundo livro, Nas Alturas, da Louise Candlish, esta capa foi tão mal trabalhada para a obra-prima épica que está aqui. Eu acho que também é importante eu confessar que eu fui para esta leitura com algumas reticências, assim, uma sensação até bittersweet, porque eu já li um livro da autora que não gostei nada, que acho que é A Nossa Casa. Li no ano passado outro dela que simplesmente gostei muito, que foi O Único Suspeito. Adorei, aliás. E então eu ia com muitas reticências, a capa também não ajuda, que é assim uma coisa, não sei, passa muito despercebida no meio de tantas outras capas muito mais interessantes e eu simplesmente adorei este livro. Eu fui no total desconhecimento para o livro, não fazia absolutamente ideia nenhuma sobre o que eram os temas. Tinha mais ou menos a noção que era sobre a obsessão, que era sobre a vingança, mas isso no fundo não é grande coisa. Acho que foi também um dos grandes fatores que fez com que eu adorasse este livro. Ao contrário dos thrillers e livros de mistérios habituais, de ciumeiras e de relações de namorados e de maridos, nós aqui acompanhamos uma protagonista feminina que um dia está num dia de trabalho e vê uma pessoa que é impossível ela estar a ver porque ela assassinou aquela pessoa muitos anos antes. E o interessante é que aquela pessoa não é um namorado, não é um amante, é simplesmente o melhor amigo do filho dela adolescente. E só isto para mim foi chocante no sentido, é muito diferente da fórmula habitual neste género de livros. Nós percebemos logo que ela é completamente consumida pelo ódio, pela dor. Ela responsabiliza aquele homem que supostamente está morto pela destruição da família dela. Fez-me realmente pensar até que ponto é que nós estamos dispostos e as coisas que nós estamos dispostos a fazer para proteger quem nós amamos. Um pormenor bastante curioso no livro é que ela tem aquele síndrome, ela não consegue estar em sítios muito altos por ter aquele impulso
de se atirar, é quase uma coisa pseudo-suicida, mas ela não se quer efetivamente atirar, só que depois tem pânico de alturas. Isto também é um pormenor interessante ao longo de todo o livro, principalmente pela forma como as coisas se vão desenrolar. É um livro que desde a primeira à última página é super tenso, super intenso, estão sempre coisas a acontecer e nós vamos naquela de o que é que vai acontecer a seguir, o que é que vai acontecer a seguir. Houve imensos momentos em que eu pensava, isto já não me pode surpreender mais, e logo a seguir era apanhada. Não num estilo de plot twist de isto nunca na vida na realidade se passaria assim, mas no sentido de, não, efetivamente isto podia acontecer na nossa vida real. As personagens foram muito bem construídas, têm vidas tão completas, tão ricas, são tão bem descritas que eu acreditei 100% em como isto efetivamente podia ser uma história real. Foi um dos melhores thrillers que li nos últimos tempos, simplesmente adorei. E finalmente, O Banquete da Meia-Noite de Lucy Foley. Um thriller luxuoso e macabro temos. Eu estava com muito interesse em ler este livro, muita curiosidade. Li 2 livros da autora. Eu sei que esta é uma autora que ou se adora ou não se gosta mesmo nada. Eu descobri esta autora com o Guest List, que até li na altura em inglês, e depois mais tarde o Apartamento em Paris, e gostei muito. Eu fui para esta leitura um bocadinho cética, porque li algumas opiniões negativas sobre o livro, mas na verdade isso funcionou a meu favor, porque eu acabei por adorar ler este livro. E logo no início do livro, um pormenor que eu achei muito interessante foi que toda a atmosfera, todo o ambiente é descrito de uma forma muito semelhante a outro thriller que eu li há algum tempo, que foi O Retiro da Sarah Pearse. O livro vai-se passar num resort de luxo ali no sul da Grã-Bretanha, numa zona de penhasco, e apesar de ser um ambiente super luxuoso, um resort super exclusivo, há ali um ambiente sombrio à volta do hotel, numa floresta muito densa e de alguma forma super creepy. Só este contraste no ambiente é incrível. A narrativa no livro também não é linear, nós acompanhamos diferentes momentos e diferentes POVs de diferentes personagens. Há um cadáver que aparece na noite a seguir à noite da inauguração do hotel. Vamos acompanhar as vidas das diferentes personagens principais até ao momento da inauguração. É um livro Who Do It, que nós vamos sempre tentando perceber as intenções das personagens. Eu adoro este tipo de livros em quase ao longo do livro nós vamos começando a encaixar as peças sobre as motivações das personagens, a personalidade das personagens, os segredos que cada uma delas esconde. Eu adoro este tipo de coisa. E as nossas personagens principais são a Francesca, que é a dona do hotel, e nós percebemos que esta é uma personagem muito ambígua. Ela é super zen e anda lá sempre com as suas sálvias e com as suas meditações e com os seus cristais, mas nós também percebemos que ela tem ali um lado meio estranho, tem ali o passado sempre a puxá-la também para trás. Depois temos o Owen, que é o marido dela e o arquiteto do hotel. Percebemos que a lealdade dele e as próprias intenções são muito ambíguas. Há um funcionário do hotel que é um adolescente, e este funcionário é um local da terra. Uma coisa importantíssima neste livro é que os locais não querem que aquele resort funcione, odeiam a família da Francesca, desta dona do hotel. Ela não os respeita, acha simplesmente que eles são os campónios. Então também há toda esta questão de a natureza versus o capitalismo. Então há esta guerra aberta entre os locais e o pessoal de fora, os ricos. E depois temos uma hóspede misteriosa que nós percebemos de alguma forma que está ali com intenções que possivelmente não são as mais positivas e que de facto vão desencadear uma série de acontecimentos inquietantes. Sinto que o livro se centra muito entre esta coisa dos segredos que são enterrados, das aparências versus aquilo que é realmente real e, sobretudo, vingança. A floresta que rodeia o hotel é descrita de uma forma super creepy, super sombria, foi uma coisa que eu gostei muito. Serve de alguma forma também como um símbolo das forças ocultas e mistérios que de alguma forma influenciam o que vai acontecer. A autora incorporou muitos elementos do folclore relacionados com pássaros e houve muita gente que não gostou nada. Eu sinceramente acho que foram um pormenor que fez diferença pelo positivo, acho que adicionou ali uma camada de misticismo, de suspense. Gostei muito. É um daqueles livros super envolventes que nos prende desde a primeira à última página. Eu não posso dizer que é um livro perfeito, não é, mas de facto há algumas reviravoltas que eu já esperava. Houveram algumas que realmente me conseguiram apanhar. O final não foi super chocante, mas foi bastante satisfatório. Senti-me literalmente, acho que a palavra é mesmo essa, satisfeita com este final, feliz. É um daqueles livros que durante toda a leitura pensava isto funcionava tão bem se fosse adaptado a uma minissérie, a um filme. É um livro muito visual, toda a atmosfera é quase por ela só uma personagem. Eu adorava ver isto adaptado e honestamente foi uma leitura muito divertida. Se já leram algum destes livros, digam-me aqui em baixo qual é que foi a vossa experiência, qual dos 3 livros é que ficaram de olho para ler no futuro.
Se gostaram, não se esqueçam, por favor, de deixar um like ali em baixo. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.